da mensagem é Mesa no Deserto. Tem aí a primeira frase na introdução, que eu digo: a advertência continua. Toda a igreja, bem alto. Não, eu falei igreja, toda a igreja, bem alto. Vamos lá? Aí eu digo, na verdade, este belo poema foi escrito para relembrar os judeus porque lhes sobrevieram tantos julgamentos divinos devastadores durante sua história. Tudo porque eles precisavam ouvir e guardar a voz de Deus. Diz o texto bíblico: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Esse texto, Salmo 78, 19, essa parte do texto, está registrado, aliás, está interpretado pela Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, falando do ensino, a advertência. Se vocês observarem, isso aconteceu no deserto, já tinha passado o período de peregrinação no deserto, e agora a mesma nação, depois de tantos milagres que Deus realizou entre eles, agora eles trazem esse questionamento para Deus, que aí é uma pergunta: pode Deus preparar-nos mesa no deserto? Ou conforme eu li aqui hoje na atualizada, dizendo: por acaso Deus prepara-nos mesa no deserto? Aí eu estou usando essa outra parte do versículo, onde fala aí Deus mostrando, Deus falando a respeito do ensino para que o povo escutasse o seu ensino. Quando nós falamos isso na igreja, vem logo na nossa mente mais o Novo Testamento, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, onde a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas aqui, no Antigo Testamento, isso mostra que Deus ele sempre teve essa visão do povo dele parar para ouvir o seu ensino, para ouvir aquilo que ele vestiu. Estava gravando. Ouvir o ensino, ouvir aquilo que está sendo orientado, a forma do povo se conduzir, e o povo só seria bem conduzido o povo só iria andar direito se eles parassem para ouvir o que Deus estava falando para eles. Então aqui é uma necessidade de ouvir a palavra. Não é só ouvir o pastor, não é só ouvir o líder da igreja, o regente de certos determinados departamentos, não. Está falando aqui ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, ser orientado pela poderosa palavra de Deus. E é exatamente isso que nós estaremos tratando aqui nessa noite, ok? Temos dois tópicos, vamos falar. O primeiro, porque às 9 horas em ponto estaremos levantando aqui o nosso clamor, encerramento da oração. Vamos ver? Fale comigo. A vontade divina tem prioridade. Toda a igreja. A vontade divina tem prioridade. Mais uma vez. A vontade divina tem prioridade. Eu digo assim: o Senhor é muito poderoso e jamais pode ser questionado. O povo parece que não atentava mais para isso e diz: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Aí eu já uso a NVI, tá? Vamos ver número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Vamos até o número 3 primeiro. Número 1, toda a igreja, bem alto. O poema diz o que a Bíblia: escutai a minha lei, povo meu. Número 2, a igreja. O poema bonito, hein? Número 3, a igreja.
Diz a Bíblia: abrirei os lábios, pronunciarei sentenças, desvendarei. Muito obrigado. Só até aí, versículo 2, PNJ, Bíblia Nova Jerusalém. Eu procurei trabalhar outras versões para que os irmãos tenham ideia daquilo que nós estaremos ministrando para vocês. A vontade divina tem prioridade. A vontade de Deus precisa estar em primeiro lugar, é a prioridade. Primeiro a vontade de Deus, depois a nossa. Isso aqui não é novidade, porque no Novo Testamento Jesus falou: buscai primeiro o que mesmo? O reino de Deus. Então a vontade de Deus tem prioridade. Como isso, pastor? Primeiro, o poema admoesta os filhos de Israel a aprender com as falhas espirituais dos seus antepassados, que, se desviando, não guardaram a palavra de Deus. Quando o texto fala, eles questionando: poderá Deus preparar mesa no deserto? O salmista já vinha mostrando, a partir do versículo 1, Bíblia Revista Corrigida: escutai a minha lei, povo meu. Então Deus, ele preparou tudo para que aquele povo não entrasse pelo caminho da murmuração, chegasse ao ponto de ficar questionando Deus, se Deus pode ou não pode fazer, porque eles sabiam que Deus mandou maná no deserto, que Deus sempre procurou nutrir o seu povo, não só pela palavra, mas com todos os bens materiais. Então o salmista, ele começa aqui no Salmo, no versículo 1, dizendo: escutai a minha lei, povo meu. Eu uso a palavra aí, o poema. Eu estou falando aqui o salmista, eu poderia dizer o adorador. É um salmo de um adorador, é salmo de Asaf. Asaf não só regia o coral de Israel, 1 Crônicas capítulo 6 e 1 Crônicas capítulo 15, ele não era só regente do coral de Israel, ele era adorador, ele era regente, ele era poeta, ele era profeta, ele era escritor. Ele escreveu do Salmo 73 até o Salmo 79 ou 80, se não me falha a memória. Foi um homem usado por Deus também com a pena, com a caneta, hoje poderíamos dizer com a caneta. Era um homem que tinha revelações profundas da parte de Deus, e isso aqui é uma revelação extraordinária. Só que essa revelação é uma revelação coerente, é uma revelação que leva a membresia parar para ouvir a voz de Deus. Então a proposta aqui, a vontade de Deus tem prioridade, ela é apresentada através do versículo 1, nessa parte do versículo, porque ele é longo, dizendo: escutai a minha lei, povo meu. Essa é a verdade. Segundo lugar, o poema admoesta os filhos de Israel a se esforçar para não se tornarem incrédulos e infiéis como eles, aqueles que eram lá do deserto, o mesmo povo, mas os seus antepassados. Tanto é que eu uso de novo a corrigida, Deus falando mais uma vez: escutar. Aliás, Deus falando mais uma vez, além de escutar, ele diz: inclina os ouvidos às palavras da minha boca. Quando nós paramos para ouvir, para dar crédito à palavra de Deus, automaticamente essas coisas nós vamos vencendo a cada instante, a cada momento da nossa vida com Deus, da nossa comunhão com Ele. Então a primeira ideia é: escutai a minha lei, povo meu. A segunda ideia é: inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Nós encontramos várias vezes essa referência na Bíblia, a boca de Deus falando, a palavra saindo da boca de Deus, principalmente se aqui era uma linguagem, queridos irmãos, com o tempo, algumas linguagens elas entram em desuso. A palavra desuso quer dizer falta de uso. Essa linguagem aqui é uma linguagem do Antigo Testamento. No Novo Testamento é mais usada a palavra Espírito, tá? Como eu citei aqui, Apocalipse 2,7, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. Mas aqui no Novo Testamento era normal saber que a boca do Senhor disse, a boca do Senhor falou. Deus falou através da sua boca, pelos seus santos profetas. Várias e várias vezes vocês vão ver isso na Bíblia. O que importa aqui é parar para ouvir a voz de Deus, dar crédito àquilo que Deus está falando. É muito bonito eu chegar aqui nessa noite
Eu poderia citar aqui de cara, longe da ideia de soberba e de altivez, 30 versículos falando a respeito da palavra. Começaria no Salmo 1, parava lá no Salmo 119, versículo 165, por exemplo. Iria parar lá no Salmo 119, só falando da palavra em Salmos. Citaria mais de 30 versículos sobre isso. Vocês sairiam daqui impactados. Aí entrava em Isaías, Jeremias, entrava lá em Abacuque, capítulo 3, 17, versículos 17 e 18, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, vai embora por ali, falando a respeito da palavra. O povo que parou para ouvir, tanto é que começa no versículos 1 e 2, Abacuque começa a oração dizendo a respeito da palavra, ouvir a palavra para um genuíno avivamento. Então a palavra de Deus sempre teve prioridade na Bíblia, prioridade na vida dos seus servos, na vida desses homens que passaram, os homens que profetizaram, foram homens abençoados, homens que Deus usou de forma extraordinária, às vezes com aquela palavra mansa, às vezes com a palavra suave, às vezes com palavras brandas, às vezes com palavras duras. Por exemplo, a Bíblia diz em Amós capítulo 7, versículo 8, Deus pergunta a Amós: o que vês tu, Amós? Aí ele fala: eu vejo um prumo. Aí Deus fala para ele dizer aquele povo: eis que porei prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. A palavra era dura? Claro que era. O sacerdote Amazias, em Amós capítulo 7, ele fica irado, ele chama o profeta e diz para o profeta: vai para a tua terra, ó vidente, lá tu come do teu pão. Eu vou pregar um dia aqui só sobre Amós capítulo 7, umas 3 semanas, 7, 8, prumo de Deus. Aí ele fala: vai para a tua terra, lá tu profetiza, lá tu come o teu pão. Aqui tu não pode profetizar, porque aqui a casa do rei é santuário do reino. Só que o reino e o santuário estavam profanados. Quem conhece a história sabe que naquela época Jeroboão II tinha colocado 2 bezerros de ouro, e Amós trata disso, um em Dan e o outro em Berseba. Berseba foi exatamente o lugar onde Abraão fez o concerto com Sedes. Era um lugar que era consagrado para Deus, mas tinha agora um bezerro de ouro, onde Deus tinha se manifestado o seu poder a Abraão, a Isaac, a Jacó e a tantos homens na Bíblia. Agora tinha um bezerro de ouro, e o sacerdote, ele fala que ali era santuário do reino. Vai para a tua terra, ele manda Amós ir embora, até que Amós vai, profetiza para ele, profetiza para a nação, profetiza para o rei. Então tem momentos na Bíblia que a palavra é de correção, a palavra é dura, mas tem momentos também que ela é temperada no sentido de ser doce e ao mesmo tempo amarga. Quando Ezequiel ele come o rolo, a Bíblia diz que no seu paladar era doce como mel, mas no seu ventre ela era amarga. Quando João, lá no Novo Testamento, ele come o livrinho, que era a revelação da parte de Deus, ele diz também que era doce como mel. O salmista, no Salmo 81:16, diz que Deus sustenta o seu povo com o trigo mais fino e com o mel tirado da rocha, falando a respeito da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa, principalmente para os seus filhos. E a ordem aqui no Salmo, através do adorador, a primeira proposta foi: escutai a minha lei, povo meu. A segunda proposta foi: inclina os ouvidos às palavras da minha boca. Essa ordem aqui foi porque o povo estava voltando às mesmas práticas daquela nação que pereceu no deserto, que todos vocês sabem que saiu um povo numeroso do Egito, mas só entraram na terra de Canaã, contando de 20 anos para cima, só Josué e Caleb. O resto, todos eles morreram peregrinando no deserto. Já foi ensinado aqui na igreja, através da missionária Leí, numa palestra de geografia bíblica, que eles ficaram, quer ver? O presbítero Ronaldo, quanto tempo em Cádiz Barneia? Ficaram, oi? Quanto? 38 anos, só em Cádiz Barneia. Eles ficaram rodeando a terra, 40 anos rodeando a terra, sem poder entrar na terra prometida, porque
porque eles abandonaram a prática da palavra, não ouviam mais a voz de Deus. E diga-se de passagem, os que vieram semana retrasada, ouviram eu dizer que milagres aconteciam. Eu falei alguns milagres que Moisés fez. Dentre eles, eu falei que Moisés, uma hora ele foi orar e disse para o povo, para colocar uma cerca em volta de todo o monte, ninguém ultrapassar a cerca, porque ele ia falar com Deus. Está em Êxodo, capítulo 19, versículo 16, a Bíblia diz que enquanto ele orava, o monte pegava fogo, o monte fumegava, havia um sonido muito forte de vento, e o monte também tremia, porque Moisés estava orando. Vocês já pararam para pensar? Já pararam para pensar? A nação olhando, o monte tremer porque o líder está orando, o monte pega fogo porque o líder está orando, o vento soprar fortemente porque o líder está orando. Um líder desse, meu irmão, não precisa me convencer de nada não, mas mesmo assim, no outro dia, logo depois, Israel voltava a transgredir contra Deus, ao ponto de não entrarem na terra prometida. Só Josué e Caleb, daquela turma de 20 anos para cima, é que entraram na terra prometida. Então Deus, eu vou usar uma linguagem minha, linguagem humana, tá? Deus, ele se preocupa com isso, e ele usa essas duas frases. A primeira é: escuta a minha lei, povo meu. Segundo lugar, inclina os ouvidos às palavras da minha boca. Isso aqui não é uma palavra dura, não é uma palavra de correção. Essa palavra aqui é uma palavra renovadora, é uma palavra de incentivo. Vou melhorar, é uma palavra de despertamento. Era Deus levando a conscientização à nação de que eles precisavam ouvir a voz de Deus, que é um privilégio muito grande, poder ouvir a voz de Deus. Se eles atentassem para isso, lá no versículo 19, não entraria dúvida nenhuma, ao ponto de dizer: poderá Deus preparar-nos mesa no deserto? Se eles parassem para ouvir a voz de Deus, eles saberiam que o Deus que estava falando através do salmista era o Deus que através de Josué parou o sol e a lua quase um dia inteiro, dá aproximadamente aí, fizeram cálculos, 23 horas e 40 minutos, tá? Porque o restante vai lá naquele sinal de Acás, o relógio de Acás, lá em Isaías, quando ele vai levar a mensagem a Ezequias, quando Deus acrescenta mais 15 anos, se vocês verem, o relógio ali retrocedeu. O que faltava lá se completou ali, dá exatamente. A ciência descobriu isso há uns 20, 30 anos atrás, que a Terra parou um dia inteiro. A ciência já descobriu, já foi descoberto pela ciência que a Terra parou um dia inteiro. Foram pesquisar, acharam em Josué quase um dia inteiro. E aonde está o resto? Aí pesquisaram, descobriram que foi exatamente lá naquele dia, como sinal do relógio de Acás, queria retroceder. O que faltou quase o dia inteiro se cumpriu em capítulo 38, se não me falha a memória, 38 do livro de Isaías, que também está lá no livro dos reis de Israel. Mas Isaías é mais prático, capítulo 38, tu vai descobrir isso. Então a terra parou um dia inteiro. O Deus que parou a terra um dia inteiro, Deus que abriu o Mar Vermelho, Deus que abriu o Rio Jordão 3 vezes, uma com Josué, uma com Elias, a outra com Eliseu, dividiu o Rio Jordão 3 vezes. Na época de Josué, era uma época de cheia, como eu já preguei aqui. Um Deus que sarou a água de Mara com Moisés, um Deus que sarou a água de Jericó com Eliseu. A de Moisés foi com um pedaço de madeira, ele sarou a água de Mara. A de Jericó, Eliseu pediu uma salva nova. A Bíblia Revista Almeida corrigida, na atualizada, ele pede um prato novo e manda colocar sal. Na hora que coloca sal, ele deposita na água. Não sei se vocês já leram isso na Bíblia. E a água é sarada, capítulo 6, se não me falha a memória, do livro de 2 Reis. A água é sarada. Pastor Lauri, Deus fez isso? Fez. Por quê? Porque Deus é o Deus da vida. E a água ali em Jericó, a cidade, Jericó é chamada Cidade das Palmeiras. A cidade de Jericó. A cidade de Jericó era muito linda, e o moço vai até Eliseu e fala assim: a cidade que nós habitamos é linda, é maravilhosa, era bonita mesmo. Jericó
era muito bonita, mas aí ele questiona o profeta dizendo, porém, ele reclama e diz assim, porém, as suas águas são mais, elas provocam esterilidade. Por exemplo, em Jericó já não estava mais existindo criança. Gabriel não estaria vivo em Jericó, não existiria Gabriel, não existiria Daniel, não existiria as crianças aqui da igreja, se morassem em Jericó, não iriam existir, porque provocaram esterilidade. O casal, um dia eu vou pregar só sobre isso aqui também. O casal, quando se casavam, vocês sabem que o povo gostava, era normal ter muitos filhos naquela época, mas eles se casavam, mas não reproduziam, não tinham filhos, bebiam daquela água, porque era a água da cidade, e aquela água trazia esterilidade, estava trazendo uma tristeza muito grande para aquela cidade, porque não tinha mais crianças. Eles foram reclamar com Eliseu. Eliseu pede uma salva nova, um prato novo, manda colocar sal, deposita na água, e a esterilidade daquela água vai embora. Ela foi curada através do milagre, realizado por Deus através de Eliseu. Então Deus, ele sempre fez milagres maravilhosos. Se for falar de milagres aqui no Antigo Testamento, vou começar essa palavra tudo de novo e só vou terminar daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, daqui 1 ano e meio, lá para 2018, no mês de julho, e já entrando na escola bíblica de obreiros, falando só de milagres também. Então, não dá tempo para falar dos milagres. Israel sabia desses milagres. Israel era conhecedora desses milagres. Eles viram fogo cair do céu através de Elias, viram tantas coisas maravilhosas. Gideão com 300 vencer milhares dos medianitas. Quantas coisas Deus fez. Agora a mesma nação vem e reclama dizendo, pode Deus preparar uma mesa para nós no deserto? Deixaram de escutar a lei de Deus, deixaram de inclinar os ouvidos à palavra que vinha da boca do Senhor. E toda vez que eu deixo a Bíblia de lado, deixo de meditar na palavra, a fé vai embora do meu coração, e automaticamente eu não vejo, eu não consigo ver essas coisas maravilhosas, que as dúvidas entram, e o crente, ele passa a ser aquele crente comum, aquele crente muito natural, e não pode ser natural. O crente, ele tem que buscar as coisas sobrenaturais, as coisas espirituais. Quando nós buscamos as coisas espirituais, aí nós começamos a acreditar naquilo que nós não estamos vendo, porque a fé, ela entra. E o escritor aos Hebreus, ele diz que fé é firme fundamento de coisas que não se veem, mas é a convicção de algo que nós estamos esperando. E o Brasil está precisando de crentes que tenham fé. Você pode dizer amém? A terceira proposta foi a seguinte: a vontade divina tem prioridade. Olha o que eu disse. O poema foi escrito para que os filhos de Israel fossem revelados e não vivessem o ostracismo que viviam os seus antepassados, seus pais, no deserto. Olha o que diz o texto no versículo 2, na Bíblia Nova Jerusalém, que é uma Bíblia católica. Só que aí é o Salmo 77, já expliquei a vocês semana retrasada. É um salmo antes, tá? O Salmo 91 na Bíblia católica é o Salmo 90. O Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, é o Salmo 120. Então guardem isso. Quem tem a Bíblia Nova Jerusalém em casa vai se deleitar vendo, vai se deleitar vendo e lendo essas verdades na Bíblia, tá? Olha o que diz o texto: abrirei os lábios, pronunciarei sentenças, desvendarei os mistérios do tempo passado. Essa palavra aqui agora é uma palavra reveladora, é uma palavra revelada, mas é uma palavra mais dura, é uma palavra de correção, porque ele fala aqui, abrirei os lábios, pronunciarei sentença. Aí vem Deus já orientando. Primeiro ele manda o povo parar para ouvir. Ele sabia que a dureza de coração estava ali como um continuismo no meio do povo. Aí o que Deus faz? Manda abrir o coração. Deus manda o povo atentar para a sua voz no versículo 1, mas já sabia do resultado lá na frente. Aí Deus, deixa eu usar a minha linguagem aqui, não me leve por outro caminho, tá?
não interprete diferente. Aí Deus começa a dar a sua espetadinha. E qual é a espetadinha de Deus? Abrirei os lábios, pronunciarei sentenças. Deus já começa a avisar que haverá um juízo, haverá aqui uma correção, haverá aqui uma cobrança, pronunciarei sentenças. Aí de novo ele traz o melzinho para nós, dizendo assim: desvendarei os mistérios do tempo passado. A palavra mistério quer dizer coisas ocultas, e Deus iria desvendar os mistérios do tempo passado. É claro que era uma promessa de revelações futuras, e vocês podem ver que Jesus repete isso aqui, sabe onde? Eu estou lendo na Bíblia Nova Jerusalém, na Bíblia Católica, mas lá no Novo Testamento, Jesus ele traz isso à tona, e a Gisele quer saber onde está isso na Bíblia. Vou falar só para você. Mateus capítulo 13, versículo 11. Jesus ele diz assim: a vós é dado conhecer. Isso que Deus acabou de falar aqui 1000 anos antes, ó. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então Jesus ele traz à tona, Jesus ele desvenda, e o apóstolo Paulo se mete nessa conversa e escreve lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7, tem uma frase que ele fala assim: ele vos dará entendimento em todas as coisas. O que é isso, pastor? É desvendar os mistérios, é interpretar para nós os mistérios. Não é apenas mostrar, por exemplo, está aí na tela, culto de doutrina, por exemplo, aqui ó, excelência. Não é só isso não, é dizer culto de doutrina, é culto de ensinamento, é culto da palavra, é culto onde a palavra de Deus é debulhada para nós, ponto. Excelência, aí é dizer o que quer dizer a palavra excelência, o tratamento de pessoas de alta hierarquia social, que eu já ministrei aqui tantas vezes, sumo grau de bondade, e vai por aí afora. A palavra excelência é desvendar. Foi o que o adorador ele fala aqui: abrirei os lábios, pronunciarei sentenças. Tem uma vírgula, aí ele continua dizendo: desvendarei os mistérios do tempo passado. Isso daí era uma promessa. Aí vem Jesus e diz: a vós é dado conhecer. E eu fico pasmo, como é que pode a Bíblia ser tão clara para nós e os crentes não aprenderem mais da palavra de Deus, não atentarem para a voz de Deus? Meu Deus, eu vejo isso, eu vejo mais, só vou entregar aqui hoje, tá? Eu vejo mais isso na escola bíblica dominical. Toda terça a gente prega, fala, e às vezes lá na escola bíblica dominical escutamos frases ao contrário daquilo que nós ensinamos aqui, porque as pessoas não param para querer aprender tudo. Eu, no lugar de vocês, eu estaria aqui, não é com pires na mão não, que tem pessoas que vêm com pires. Eu estaria aqui com uma bolsa aberta toda terça-feira para guardar tudo que é ensinado aqui na igreja, para aprender. Imagine com o conhecimento que você tem, mas aquilo que é ensinado pelo pastor vai dobrar o que você tem. Na hora que você for pregar, Deus dá glória, você vai ser um dos melhores pregador, pregadora daqui do estado do Rio de Janeiro. Mas quantas vezes, quantas coisas nós ensinamos e de repente descobrimos, às vezes aqui no púlpito, quantas vezes eu já falei para vocês aqui que o correto, no original, de todas as versões, por exemplo, Jesus, o autor e consumador da fé, essa é a palavra correta. Mas só porque é corrigida, se não me falha a memória, fala Jesus, autor e consumador da nossa fé, os irmãos guardam mais uma versão do que todo o restante, principalmente do que é o original. O original é Jesus, o autor e consumador da fé. Não, pastor, é da nossa fé. Eu também já li da nossa fé, mas é só uma versão. Aí eu já interpretei, já falei para vocês o porquê. Por quê? Eu estou aqui hoje, Deus me guarde, mas amanhã eu posso estar desviado. Demas abandonou Paulo amando o presente século, desviou-se do evangelho. E tanto Judas Iscariotes vendeu Jesus por 30 moedas de prata
e também se desviou. Então Jesus não foi o autor e consumador da fé dele. A fé dele não foi consumada. A minha fé ainda não está consumada. Já expliquei isso tantas vezes aqui na igreja. A de Jesus sim, autor e consumador da fé. Aí eu interpretei para vocês o que é, tá? O mistério, trazer à tona, desvendar. Interpretei para vocês, é começar e encerrar uma grande carreira de fé. Falei de Jesus e falei de Paulo. Quando Paulo escreve 2 Timóteo, capítulo 4, de 6 a 8, estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha carreira é chegado ao fim. Aqui ó, fim, acabou. Aí ele diz, acabei a carreira, guardei a fé, e desde já me é reservada a coroa que o Senhor justo juiz tem para mim. Aí ele abre o leque para nós, não somente para mim, mas para todos quanto, aí meu irmão, futuro, pode ser ou não, mas para todos quanto amarem a sua vinda. Nós amamos a vinda do Senhor, mas eu tenho que permanecer firme até o último momento. Então o autor e consumador da fé, ele começou, ele terminou uma grande carreira de fé. Eu já expliquei isso aqui. Eu estava viajando e no outro dia teve um certo debate. Não é isso não, porque a Bíblia diz, eu creio, eu também creio. Eu creio que está escrito lá, se não me falha a memória na corrigida. Jesus é autor e consumador da nossa fé. Eu creio que está escrito isso. Mas eu creio muito mais que ele é autor e consumador da fé. Ele começou e terminou uma carreira de fé. O apóstolo Paulo começa e termina uma carreira de fé. Elias foi até o final. E podem ver, ele veio de um conflito lá da caverna. Ele veio de um conflito, e naquele conflito da caverna, onde estava Elias, ele tomou uma coça de Deus bonita. Eu vou falar na linguagem do presbítero Luiz, que ele é baiano. Uma coça baiana, bem baiana, que ele tomou. Como, pastor? Falei para cá. Elias, ele fala assim, ó, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei. Aquilo ali, ele se sentiu só, literalmente só. Estava em clausura, estava isolado, estava alienado. Só eu fiquei. Mas por outro lado, Deus conhece o coração do homem. Só eu fiquei, é como quem diz, não tem mais ninguém. Se não for eu, tem que ser eu. Se não for eu, a obra não tem. Sabe o que Deus fala para ele? Reservei 7.000 que ainda não dobraram seus joelhos para Baal. Mas o coração dele ainda tinha, só eu fiquei. Ah, só você ficou? A obra está só na tua vida? Tem uma outra notícia para você. Levanta-te, unge a Azael, rei da Síria, unge a Jeú, profeta, em teu lugar. Já tem uma bela notícia para você. Unge a Jeú, rei de Israel, rei de Israel, e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Só eu fiquei? Só eu que resolvo? Já está vindo outro para assumir o teu lugar. Não é nada mais, nada menos do que isso. A forma de Deus tratar, a forma de Deus cuidar. Só você ficou? Não tem mais ninguém? Você é o paradigma, você é o referencial. Elias, já está vindo alguém aí atrás, ó, para assumir o teu lugar. Vai lá ungir Eliseu, porque tu vai sair de cena. Eu vou te mostrar que tem outros que podem fazer a mesma obra. Deus é assim, irmãos. Então Elias sai de cena lá na frente. E quando ele sai de cena lá na frente, ele vai bem focado até o último momento. O último momento ele sabia que Deus iria agir, e ele vai, atravessa o Rio Jordão, fala para Eliseu ficar atento a hora que ele fosse tomado, quando carros de fogo, cavalos de fogo separam um do outro. Já pensou? Eu ouvi irmãos pregarem aqui que ele foi tomado ao céu em carruagem de fogo. Pelo amor de Deus, hein? Eu já expliquei aqui 500 vezes que ele foi tomado ao céu no redemoinho. Versículo 1 do capítulo 2 de 2 Reis. E versículo 11, a Bíblia fala, versículo 1: havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Versículo 11, e os dois andando e falando. Pastor, mas o hino fala. O hino pode falar, você que não pode falar. Tu pode até cantar para seguir o hino, mas a Bíblia não fala carro de fogo. E os dois andando e falando. Versículo 11, de repente veio o carro de fogo, cavalo de fogo, separou um do outro, e de novo Elias foi tomado ao céu num redemoinho. Isso já foi explicado na nossa igreja. Jesus é autor e consumador da fé, tá? A minha fé ainda não está consumada, a tua também não. Por menos queremos entregar cartão de membro, por menos queremos parar, por menos, meu Deus do céu, se o pastor
pastor soubesse de tudo. Se ele soubesse que eu já quis espancar semana passada, mês passado, 2 meses atrás, eu quis parar o quis estacionar, eu não quero mais saber de obra de Deus, de igreja, por menos. Como Jesus é o autor e consumador da fé? É o autor e consumador da fé dele e da fé daquele que vai até o final, tá? Então Jesus é o autor e consumador da fé e não da nossa fé. Isso teologicamente já foi explicado aqui na igreja, mas sei que já houve dúvidas de irmãos e tal, e aquela coisa toda. As coisas são orientadas na nossa igreja, a teologia é pregada na nossa igreja. Deus esclarece esse povo abençoado. O que eu peço a vocês é que vocês fiquem mais atentos nesses pontos, tá? As irmãs não estavam na aula, nem adolescentes, mocidade. Noé pregou aproximadamente 100 anos. Vocês vão ouvir aí fora dizendo que Noé pregou 120 anos. Mentira, tá? Ele aparece com 500 anos na Bíblia. Detalhes, até que detalhes é coisa para Roberto Carlos, tá? Mas a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 5, 32, que ele aparece com 500 anos. Gênesis 7, 11, no ano 600 da vida de Noé, romperam-se as fontes do abismo e tal, e veio o dilúvio sobre a terra. 500 para 600 dá 100, arrumaram 120. 120 foi a redução da idade humana. Isso eu já preguei aqui várias vezes. Então as classes que não estavam com a nossa, essas coisas são orientadas. Então vocês, se ouvirem outro tipo de mensagem, 120, não, eu já li na Bíblia. Tu não leu na Bíblia que ele pregou 120, tu leu na Bíblia que a redução da idade humana, Gênesis 6, 3, foi para 120 anos. Tudo isso é explicado, tudo isso é orientado na igreja. Guardem as coisas que são pregadas, tá? Deus, ele fala: desvendarei os mistérios do tempo passado, vou trazer à tona, eu vou debulhar para vocês, é aquilo que lá em Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, Salomão diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo, vai desvendar toda a obra, até tudo que está coberto, quer sejas bom e quer sejas mal. Deus é assim, ele revela, ele mostra, ele traz à tona. Então, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus, guardem a palavra de Deus. Não é só aquela coisa de Laurinho Franco pelas boas, inspirados, oh aleluia, o meu coração ferve de palavras boas, escondi a tua palavra. Isso é tudo muito maravilhoso, é extraordinário esse negócio, mas o mais extraordinário é os irmãos. Eu vou comer, é um outro tema que eu preciso pregar aqui na igreja. Eu vou tirar 5 semanas só para pregar sobre os irmãos de Bereia. Não sabe o que eu estou falando, né? Os irmãos não sabem também. Os irmãos de Bereia, vocês vão ver. Os irmãos de Bereia, Laurinho estava pregando, eles estavam assim. Peraí, falou isso? Estavam lá. Eles examinavam as escrituras para ver se estava batendo corretamente com o que diz a Bíblia. Toda a interpretação que você dava em cima de um púlpito, no caso hoje, no nosso contexto, tá? Eles estariam lá. É isso mesmo? Oh, aleluia! Olha, o pregador veio certinho. Irmãos de Bereia, a igreja de Bereia era assim, eles examinavam nas escrituras. É isso que está faltando. Esse esboço que vai para a mão de vocês é para vocês guardarem com zelo. De vez em quando encontram, alguns hoje talvez não vou encontrar porque eu estou falando, tá? Mas encontra aí, né? Aqui na igreja o esboço é para você levar para casa, examinar. É isso mesmo, glória a Deus, como Deus falou comigo, vou guardar. É um estudo bíblico para eu ministrar depois. Deus vai abençoar. Tem um camarada aqui que vive isso na nossa igreja. Vou aproveitar que ele não está. O nome dele é evangelista Fernando Henrique Sobrinho. Ele guarda tudo com zelo e pesquisa. Ele foi pregar no meu lugar quinta-feira passada. Eu tive que atender a convenção e ele foi pregar em Belfort Roxo, numa igreja abençoada, na quinta-feira. Pastor, qual é o tema? Eu falei: evangelista, estou te falando em cima. O tema é o tema é guarda o primeiro amor. Pastor, tem alguma coisa? Eu falei: tenho, o meu esposo que eu ia pregar. Não posso pregar. Pastor, manda para mim. Aí mandou para ele
por e-mail, falou, tá naquele esquema de terça-feira. Eu falei, tá, então manda. Olha, irmãos, liguei para eles assim que cheguei de viagem na sexta-feira. Como foi? Pastor, que homem é aquele que tu mandou? Parecia o senhor pregando, rapaz, com muita graça, que unção. Olha como ele interpretou sobre a igreja de Éfeso. Os irmãos estão maravilhados com a mensagem que o evangelista Fernando pregou. Irmãos de Bereia, examina, é isso mesmo. Ele deve ter colocado, claro, alguma coisa a mais para aparecer, é sinal que ele foi melhor, para a glória do nome de Jesus. Mas é uma pessoa assim, nele não habita nenhum tipo de vaidade. É uma pessoa muito simples, é uma pessoa muito dedicada, principalmente para ouvir. Ele tem as dificuldades dele, mas aí ele já assimila mais, está ouvindo, e é normal isso na Bíblia, ouvir e guardar. Pastor Lauri, onde está isso na Bíblia? Vou falar só para a obreira Graziele. Apocalipse 1,3 diz assim: bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, e bem-aventurados os que guardam as palavras desta profecia. E tem outra coisa, 2000 anos atrás ele queria guardar rápido, sabe por quê? Ele finaliza dizendo, porque o tempo está próximo. Imagine agora as catástrofes que estão acontecendo aí, os rumores de guerra, como eu falei aqui na semana passada, estão tudo por aí já acontecendo. Jesus está voltando, o tempo está próximo, e o que eu estou guardando? Não, o pastor mandou guardar, eu guardei na minha Bíblia, chegou em casa, eu botei lá na pastinha. Nunca parou para estudar, nunca parou para examinar. Não é bereano, não tem parte com os irmãos de Bereia, é levar para casa e estudar, fazer melhor, ampliar, aumentar aquilo que já foi escrito. Eu, no lugar de vocês, ia ficar muito bom, porque eu já tinha o meu conhecimento, mais o conhecimento do pastor. Deus da glória, eu pegaria um esboço desse aqui, ia fazer 10, só desse aqui ia fazer 10, para a glória do nome de Jesus. Estamos fazendo isso? Já se pegou alguma vez em casa, examinando? Meu Deus, que palavra, pai, passei por aí, nunca vi, e olha só o que o Espírito Santo está me dando. Ih, pastor Laurino está fraquinho, eu tenho mais revelação do que ele. Que glória ouvir isso de você, que honra ouvir isso de você. Olha, meu Deus do céu, a minha mente, Deus ampliou esse horizonte para mim. Não é pegar, guardar, botar numa pastinha bonitinha para o cupim não comer, não. É guardar e examinar as Escrituras. Jesus falou sobre isso, para examinar as Escrituras. Não é no oba-oba do que estão dizendo, do que estão falando. E nós estamos vendo essa defasagem aí no Brasil. Nunca parou para pensar, porque de repente o irmão está todo acelerado e do nada, na outra semana está todo atribulado, atribula com tudo. Já começa com Deus, só que não quer falar isso para Deus, mas Deus sabe que ele está atribulado é com Deus. Aí, para não sofrer as duras penas da parte de Deus, aí se atribula com o pastor. Aí, quando não dá com o pastor, vou pegar o primeiro irmão da igreja e vou me atribular com ele. Aí começa a atribular com o irmão. Quando não dá tempo de vir para a igreja, vai se atribular com a mulher vai atribular com o marido, aí vai atribular com o filho, e vai por aí afora. E o diabo, ó, sabe o que é isso aí? É falta da graça, é falta de espiritualidade, é falta de buscar a Deus, é falta de comunhão com Deus. Aí nós começamos a viver essas tribulações. Quem está falando aqui é o pastor da igreja, irmãos. Quem está falando aqui é alguém que quer te ajudar espiritualmente, ministerialmente, para crescer, saber mais do que Lauri, que escreveu isso aqui, ó. Mais do que Lauri, escrevi apenas isso. Vocês vão ampliar. Qual é a proposta de Deus aqui? Vou falar só para o Celso, que está nos visitando hoje. No próximo culto ela senta aqui, hein, cara. Aqui na igreja, no departamento. Não te falaram, não? Eu sei que tu ama a tua filha, né? Me dá vontade também de ficar sentado do lado dela o tempo todo. Mas os adolescentes, se for cantar, ela vem. Se não for cantar, fica aí mesmo. Mas olha para cá, Celso, vou falar só para você, ó. Abrirei os lábios, pronunciarei sentenças. A última frase: desvendarei os mistérios. Oh, aleluia. Dá vontade de mergulhar nisso aqui. Do tempo passado. Eu preciso aprender. Ah, tem um hino que fala sobre isso. Tu canta esse hino, Sibirino? Eu preciso aprender. Isso é bonito, né, cara? Mas só essa frase, não canta, né? Senão, só isso também. Se eu for fazer a outra parte, você me tornar, vou respirar na frase, vou errar tudo, só sei essa frase. Um pouco aqui, um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso aprender.
Ele vai desvendar. Se o dele estivesse aqui, eu ia perguntar a ele, mas ele está chegando agora, estava lá embaixo, vendo o negócio ali para o som. Senão eu ia perguntar e ele ia cantar esse hino. Vamos lá? Desvendarei os mistérios do tempo passado. Vamos ver o número 4 e o 5. Número 4, toda a igreja, bem alto. Vamos lá, número 4. O poema. Não, vamos voltar. Não é eu ouvi alguém falar o ensinamento. Tem um pluralzinho aí, tem dois, aliás, o os e lá depois ensinamentos, tá? Vamos ler de novo, toda a igreja. O poema foi escrito o que diz o texto? O que ouvimos, aprendemos através de quem? Olha só, aprendemos através de quem? Está falando aqui de pai crente, tá? Pai e mãe crente, abençoados. Não é o pai e mãe que pega crente que anda. Eu era ridículo com esse negócio. Lá em casa, antes de ser evangélico, eu era o chefe da casa. Era minha mãe com 5 filhos e eu que sustentava a casa mesmo. Desde cedo, comecei a trabalhar muito cedo, antes dos 14 com carteira assinada. Mas não é só trabalhar não, era pegar o pagamento e dar na mão dela, sustentando a casa. Literalmente, chefe de família com 14 anos de idade. Que tem irmãos, eu comecei a trabalhar muito cedo, mas não dava nada em casa, era para comprar tênis da Nike e tal, não adiantou nada. Legal, que continue trabalhando. Eu trabalhava para sustentar a casa. É diferente. Que eu escuto irmãos, não, eu comecei a trabalhar cedo, mas não dava nada em casa. Eu era obrigado a dar tudo, eu vinha com pagamento e dava tudo. Aí eu era o chefe da casa. A minha sobrinha, que morava conosco desde quando nasceu, ela se converteu, foi a primeira a se converter. Quando ela se converteu, eu arrumei um problema muito sério. Falei, que é isso, Adriana? Tu é linda, menina linda, uma adolescente linda. Linda, a garota era bonita demais. Vai botar essa roupa de velha, de moco. Olha como eu lutei para que aquela menina não ficasse no Evangelho. Mas eu fiz de tudo para que ela não ficasse no Evangelho. É ensinamento dos nossos pais crentes, ensinamentos bíblicos. Não é bobagem que nós ouvimos aí não, tá? Tá com o pai, é crente, tá com a mãe não é crente, já não é crente, tá com a mãe é crente, aí tá com o pai não é crente, aí deixa de ser crente, não é isso não. Estou falando ensinamentos bíblico, é aquilo de Provérbios 22:6 que diz assim: educa, na Bíblia NVI, guarda a frase, fala junto comigo, educa, fale, educa. A NVI fala assim, educa, qual é a palavra que eu falei mesmo? Educa. O menino no caminho que deve andar, para quando envelhecer não venha desviar dele. A NVI é linda, ela fala educa, a educação que nós recebemos dos nossos pais pela Bíblia. O texto está falando aqui o que aprendemos através dos nossos pais. Genuíno ensinamento. Graças a Deus que a minha sobrinha não me deu ouvido. Sabe por quê? Hoje eu sou pastor, Laura é pastor, a família é tudo crente, porque ela entrou com o evangelho na nossa casa. E a mãe dela, minha irmã mais velha, que depois veio falecer com 2, 3 meses de crente, já dorme no Senhor, é raspada e catulada no candomblé. A mãe dela, a mãe da minha sobrinha, minha irmã no caso, era raspada e catulada no candomblé, era feiticeira brava, e essa menina conseguiu ser crente, ganhou a mãe, ganhou toda a família, levando crente lá para casa. Ele levava os crentes lá para casa. Quando eles entravam pela cozinha, eu saía pela sala. Quando entrava pela sala, eu saía pela cozinha. Até que um dia eles me pegaram e não teve jeito. Quando oraram por mim, evangelizaram, eu fingi que eu ouvi tudo e fui embora. Até um dia que me obrigaram a ir no culto, eu fui no culto e o pregador acabou de pregar 9h20 e ficaram com apelo até 10 horas da noite. Você, meu jovem, que talvez, só tinha eu e a menina que eu era noivo no culto, que talvez de jovem, que talvez ouviu essa palavra e ficaram. Eu falei, sabe uma coisa? Levanta logo a mão, porque senão nós não vamos sair daqui. É melhor a gente levantar a mão, dizer que aceitou Jesus, e como diz o evangelista Fernando, vamos meter o pé. Aí levantamos. Quando eu levantei a mão e ela também, meu, que alegria dos crentes. Oh, aleluia! Eu falei, eu não sabia que eu era tão importante. Eu não sabia, eu era importante demais. Me levaram lá na frente, oraram e tal. Agora, irmão Lauri, agora é a paz do Senhor e tal. Saí dali e fui chamar todas. Aliás, eu fui à escolha de São Berredo,
até de uma escola de segundo turno, aí, de terceiro, Unidos da Ponte, que agora é lá na Pavuna, era a escola de samba enredo. Eu gostava de ir para a escola de samba enredo, passei a noite toda lá no samba, não é pagode não, literalmente escola de samba, passei a noite toda ali ouvindo bobagem. E continuei no mundo, até que por causa daquela oração, por causa da minha sobrinha, por causa dos crentes que me importunaram para que eu virasse crente, por causa deles, chegou o dia que eu vi a morte da minha mãe, estava orando por ela, como os crentes oravam, até que minha irmã tomou a Bíblia da minha mão, em vez de orar, mandou botar uma camisa, porque eu estava de short sem camisa. Irmã, não, bota a camisa. Eu falei, botei a camisa. Ela, em vez de orar, estava pregando para mim, eu queria que ela orasse. Aí quando ela começou a me perguntar, o que ela me perguntasse, eu queria. Tu quer Jesus? Quero. Você ama Jesus? Não. Tu quer Buda? Quero. Tu quer Maomé? Quero também. O que ela perguntasse, eu queria. Ela perguntou, quer aceitar Jesus? Eu falei, quero. Aí eu falei, quero. Ela falou, não vou orar por você agora não. Primeiro tu precisa ver milagre. Nisso a minha mãe morreu. Quando a minha mãe morreu, que ela botou a mão na cabeça da minha mãe e falou, demônio de morte, sai! E a minha mãe se levantou, ela perguntou, quer Jesus? Eu já estava de joelho adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Você pode adorar o nome de Jesus nessa noite? Levante a tua mão e diga glória ao nome de Jesus nessa noite. O que ouvimos através dos nossos pais. Aí eu botei Salmo 77:3. Por que 77 mesmo? Por quê? Obrigado, Vicente. É um salmo antes, tá? Depois tu ensina isso a Bianca. É um salmo antes na Bíblia, Nova Jerusalém. Número 5. Vou parar daqui a 2 minutos, tá? Para fazer a oração. O poema vislumbra uma revelação escatológica das coisas que Deus tem reservado para o seu povo querido. Diz o texto, nada ocultaremos, olha que coisa linda, isso é escatologia, nada ocultaremos a seus filhos, narrando a geração futura, os louvores do Senhor, seu poder e suas obras grandiosas. Que salmo, que texto, isso aqui é para ficar 2 horas falando. Aí eu resumi em 4 partes, vamos lá, letra A, toda a igreja bem alto. O salmo expressa. Letra B. O salmo mostra que Deus é transparente no tratado. Letra C. O salmo revela uma adoração pós-moderna. 3.000 anos depois estamos aqui. Por último lugar, toda a igreja bem alto. O salmo desvenda o trabalhar de Deus em tudo que faz. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Você pode adorar o nome de Jesus? Você está gostando do Salmo 78? Levante a tua mão e adore o nome de Jesus. Tu crê que esse Deus pode abrir mesa no deserto? Tu crê que Deus pode abrir mesa no deserto? Comece a ir para o canto da parede. Nós vamos todos dar as mãos aqui nessa noite. Nós vamos orar de mãos dadas. A igreja toda, junto mesmo. Em nome de Jesus, estamos encerrando. Chama lá as pessoas que estão orando, por favor. Pode pedir para descer. Pega ali também na secretaria, toda a igreja adorando. Deixa só um lá embaixo. Vê lá, Vicente, só um lá embaixo na cantina. Lá também, queremos todos juntos. Nós vamos agradecer a Deus. Vem para cá, Gabriela. Vem para cá, lindinha.